Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um trimestre para nossas classes de jovens. O que é liderança cristã? É a lição de número 1, quarto trimestre de 2022. Objetivos: apresentar o conceito de liderança, expor as partes do trabalho de um líder e saber o que não é liderança. Se você não é inscrito neste canal, inscreva-se já e ative o sininho de notificações para não perder nossos conteúdos. Nós apresentaremos em primeira mão para você que é inscrito, tá bom? Olha, texto principal, 1 Pedro 5,2 diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Professor, esta lição é muito importante para o aprendizado de nossos jovens. O texto bíblico está em Efésios 4, 11 a 16. E ele mesmo deu uns para pastores, não é? Primeiramente aqui diz, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Importante para os nossos professores, esses subsídios são importantíssimos para o enriquecimento das suas aulas. Nós agradecemos antecipadamente aos nossos alunos, aos simpatizantes da EBD, aos matriculados na EBD ou não, cristãos evangélicos ou não, nós somos gratos a todos pela compreensão, pela atenção e por participarem de nosso projeto aqui, inscrevendo-se em nosso canal. Nosso muito obrigado a todos vocês. Olha, com a graça de Deus, estamos iniciando mais um trimestre e estudaremos, com a misericórdia de Deus e com a permissão do Senhor, 13 lições importantes sobre liderança cristã. Olha, ao longo do tempo, Deus tem utilizado líderes para cuidar e direcionar o seu povo. Nós vemos através da Bíblia que histórias emocionantes de pessoas talentosas que dedicaram suas vidas ao trabalho do Senhor têm sido motivo de edificação de vidas ao longo dos séculos, vamos dizer assim, né? Essas lições são comentadas pelo pastor Elias Torralbo, que é mestre em teologia sistemática, especialista em gestão escolar e também é diretor executivo da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. O pastor Elias é pastor na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Mogi das Cruzes. Então, nós queremos agradecer a Deus por Deus estar usando mais um servo dele, mais um líder, para enriquecer a obra de Deus e o estudo bíblico da EBD, Escola Bíblica Dominical. É importante esse debate sobre liderança. Tanto no mundo corporativo quanto na igreja, nós temos visto esse debate acerca de o que é liderança, o que significa. Nesta primeira lição, nós veremos que liderança tem um papel importantíssimo, principalmente na liderança cristã. Quando fala de liderança, nós estamos falando de liderança tanto aqui no sentido de liderança cristã, quanto no sentido geral. Mas vamos ficar especificamente falando sobre liderança cristã.
essa primeira parte aqui, nós vamos dar um conceito sobre o que é e o que significa liderança. A Bíblia revela que o Senhor escolheu pessoas para conduzir o seu povo de forma eficaz. Líderes receberam autoridade divina e seus exemplos servem como referencial para todos os que querem trabalhar para o Senhor com excelência. Quantos líderes nós vemos através da Bíblia, né? A exemplo de Moisés, Josué, Samuel, Davi, não é? Nós temos os profetas, nós temos os juízes, os reis, que foram homens que Deus usou poderosamente, aqueles que fizeram o que era bem aos olhos de Deus, foram fiéis ao Senhor. Então, temos também no Novo Testamento a exemplo do próprio Jesus, que foi o nosso líder maior e é nosso líder maior. Nós tivemos na igreja primitiva líderes autênticos, como Paulo, não é? Como Mateus, Lucas, João, Tiago, e outros líderes das missões, da era apostólica, Barnabé e outros. Então, definindo aqui o que é liderança, é impossível alguém liderar com excelência sem conhecer o significado real, e o propósito de liderança. Vamos ver aqui. A definição do termo significa aquele que vai à frente. Liderança quer dizer aquele que vai à frente, cuja responsabilidade é conduzir pessoas, orientando-as e guiando-as nas mais diferentes situações da vida. Na prática, liderar implica em influenciar. Então, o verdadeiro líder, ele precisa ser um exemplo pessoal para que seus liderados extraiam o que tem de melhor, não é? Esses liderados precisam ser levados a cumprirem o propósito pelo qual foram chamados. Uma liderança eficiente requer que o seu líder tenha visão e comunique com clareza. Também é necessário que esse líder trabalhe pelo sucesso coletivo, defenda seus liderados, respeite-os e seja um pacificador. Podemos afirmar que liderar é influenciar pessoas. Agora, liderança cristã é aquela norteada pelos princípios de Jesus Cristo encontrados na Bíblia Sagrada. O trabalho de um líder cristão também é influenciar pessoas segundo os padrões bíblicos e também servir e agradar a Cristo Jesus que o chamou. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas mostram que, próximo ao mar da Galileia, o Senhor Jesus chamou esses dois homens, chamados de Pedro e André, para segui-lo e serem pescadores de homens, influenciadores e ganhadores de almas, ganhar almas para o reino de Deus. Então, a convocação para o trabalho é precedida primeiro, é precedida pela comunhão. O líder primeiro precisa ter comunhão com Deus, ser convertido, para também ganhar outras pessoas para o reino de Deus e influenciar, nesse reino. Os afazeres de Pedro e André seriam resultado de uma vida com Cristo, o que realmente foi. O líder cristão precisa desenvolver as seguintes virtudes que resultam da sua comunhão com Jesus: amor, paciência, perdão, humildade. Então, é importante que o líder ele seja uma pessoa amorosa. O amor cristão, o amor de Deus que está derramado em nossos corações. Esse amor ágape e também esse amor fraterno que nós precisamos praticar. O Senhor Jesus disse, vocês serão conhecidos pelo amor, não é? Então, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A paciência é muito importante, não é? O perdão, a humildade.
O líder precisa conduzir os seus liderados a fim de que alcancem maturidade cristã e reflitam o caráter de Cristo, segundo está na palavra de Deus em Efésios 4, versículo 13. Liderança e serviço, isso é muito importante. Liderar é servir pessoas, auxiliando-as a identificarem e cumprirem o propósito que o Senhor tem para as suas vidas. Então, o apóstolo Paulo adverte aqui, não é, que o comportamento do líder deve levar as pessoas a considerá-lo como ministro, como servo, né, despenseiro, aquele que cuida da dispensa dos mistérios de Deus. Paulo, em 1 Coríntios 4:1, fala sobre isso. Que os homens nos considerem ministros de Cristo, e despenseiros dos mistérios de Deus. A função do líder é servir aos seus liderados, trabalhar não segundo os seus próprios interesses e buscar agradar ao Senhor Jesus por meio de sua fidelidade. Então, para você identificar o verdadeiro líder, o líder autêntico, você tem que ver e observar essas qualidades, não é? Trabalhar segundo interesses dos seus liderados, interesses do reino de Deus. Em primeiro lugar, honrar, e servir aos interesses do reino de Deus. Liderança cristã é serviço e influência. Não existe liderança cristã que não seja servidora. A própria palavra ministro já quer dizer servidor, aquele que exerce um serviço de Deus, ministro de Deus. Parte do trabalho de um líder. Então vamos ver aqui. Primeiro, descobrir novos talentos. É parte do trabalho de um líder cristão. Saber descobrir talentos com a unção de Deus, com a direção do Senhor, saber descobrir esses talentos que o Senhor tem na igreja, na obra do Senhor. Uma das funções do líder é identificar essas habilidades e também aptidões e vocações de seus liderados. Para quê? Ajudando-os no seu desenvolvimento, no desenvolvimento ministerial, porque são embriões, são líderes que estão ainda em embriões, que vão se tornar líderes em potencial. Então, o líder que serve a Deus e que tem direção de Deus, descobre, não é que ele descobre, Deus revela, e isso é revelado a ele, esses talentos que são assim, provados e aprovados no reino de Deus. Que maravilha! O líder tem a nobre missão de descobrir e conscientizar as pessoas a respeito da missão que possuem. Isso é muito importante. Competente obra, não é? Nós temos que realizar. O líder, ele precisa incentivar, treinar e acompanhar aqueles que são chamados pelo Senhor para cada missão específica. Então, vamos ver o que é guiar. Não é manipular, é guiar, orientar. Temos necessidade de ter guias, pessoas que são orientadoras para novos talentos no reino de Deus. Todos necessitam de um líder que seja um orientador no ministério eclesiástico. O líder deve atuar como um orientador, indicando o caminho à medida que peregrina junto de seu liderado, oferecendo-lhe segurança e tranquilidade. Olha o que diz o Salmo 23. O salmista mostra a necessidade e o anseio que o ser humano tem de ser guiado, conduzido por outra pessoa. Este salmo aponta para o Senhor como o único capaz de conduzir suas ovelhas em perfeita paz e segurança. Aqueles que são vocacionados para exercer algum tipo de liderança na igreja do Senhor representam, ainda que com as suas limitações, o pastor do Salmo 23. Não é isso? Nós sabemos que ali é o sumo pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, o líder, ele precisa também saber conduzir os seus liderados à sua missão, aos seus objetivos,
com a graça e a permissão de Deus. Abençoar. O desejo de Deus é que todos sejam abençoados, conforme vemos na promessa que ele fez a Abraão em Gênesis 12, versículo 3. O verdadeiro líder procura sempre abençoar seus liderados, quer dizer, liberar aquela bênção de Deus sobre a vida dos liderados. José, enquanto governador do Egito, perdoou e abençoou seus irmãos, mesmo depois de tudo o que eles fizeram. Gênesis 45, de 1 a 4. O líder deve também se assemelhar a Neemias, que em tempo de calamidade e escassez liderou a reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém, animando, incentivando e inspirando o povo a fazer tão importante obra. Neemias, capítulo 2, versículo 20. Então observe o poder de influência, não é? O amor, a abnegação desses líderes. Outros e outros também deixaram seus exemplos. Agora, vamos ver, querido jovem, o que não é liderança. Isso aqui não é liderança. Primeiro, agir com arrogância. Isso não é liderança. Segundo, dar ordens excessivamente como mandões. Isso aqui não é liderança. Terceiro, liderar não é transferir responsabilidades. Claro que o líder ele precisa ser obedecido e precisa, em alguns momentos, realmente exercer a sua função de líder, de liderança, e direcionar e ordenar as coisas. Mas nós vamos ver aqui que o que não é liderança e o que isso implica. Vamos ver. Agir com arrogância. Não precisamos agir dessa forma. Há quem pense erroneamente que liderar é estar acima das outras pessoas, pisando, considerando-se um ser superior. Esse pensamento equivocado produz ações equivocadas e costuma ferir muitas pessoas. O líder não é melhor nem pior do que ninguém. Ele é líder. Ele tem a sua autoridade. Deve ser reconhecido e respeitado como tal. Mas ele é um servo e deve usar de sua posição, não é, para promover o reino de Deus com muito equilíbrio e com muito cuidado, porque o crescimento depende disso aí. Em muitos lugares nós temos visto guerras, partidarismo, por causa da ineficácia de certos líderes. Então, liderar não é excessivamente dar ordens. Ordens e mais ordens e mais ordens. Claro, a obra de Deus precisa ser exercida com muita ordem, com muita firmeza. Mas observe aqui que jamais se deve pedir aos seus liderados aquilo que o líder mesmo não faz e agir como um prepotente, como uma pessoa déspota, não é? O líder, ele não age assim. Pelo contrário, leva as pessoas a cumprir suas tarefas com alegria e singeleza de coração, claro, exercendo o seu papel de líder, deixando Deus lhe usar de forma eficaz e poderosa, e as pessoas aceitam a sua liderança, reconhecem a sua liderança. A igreja tem a mente de Cristo, a igreja sabe, conhece. Então, é o que acontecia na igreja do primeiro século. As pessoas de bom grado chegavam ali e acatavam, obedeciam as ordenanças, as diretrizes, os direcionamentos dos apóstolos e dos líderes da igreja primitiva. A igreja acata, respeita, obedece. Agora, muitas vezes os líderes é que causam problemas. Não são muitas vezes os membros, os congregados, os liderados. Muitas vezes são os líderes que causam problemas, muitas vezes no reino de Deus e na igreja do Senhor. Então temos que ter cuidado como líderes, como liderança. Deus nos chamou não para dividir, mas para somar no reino de Deus. Liderar não é transferir responsabilidades. A responsabilidade do líder é intransferível e deve ser assumida publicamente. Quem não quer ter responsabilidade não assuma a liderança. Nós somos responsáveis sim. Se
vai bem, somos responsáveis. Se vai mal, somos responsabilizados. Temos que assumir nossas responsabilidades publicamente e temos que assumir isso. Não temos que transferir, nem fugir de responsabilidade, não. Observe, a missão do apóstolo Paulo esteve ligada à transformação de sua vida. Ele foi transformado pelo poder do Evangelho e assumiu isso. Ele disse, antes eu fui perseguidor da igreja, mas agora sofro por amor ao Evangelho. E de que me gloriarei? A não ser na cruz de Cristo. Não é? Então observe, isso o levou à consciência de que era um devedor e a comprometer-se com a sua vocação. Paulo assumiu a sua responsabilidade e não a transferiu a ninguém, mas trabalhou arduamente a fim de cumpri-la. A transferência de responsabilidade faz do líder não somente um negligente, mas também um alvo fácil das grandes tragédias, como se vê no exemplo de Davi, que preferiu ficar em casa ao invés de ir para o campo de batalha. Observe o que aconteceu com aquele monarca nesse exato momento em que ele teria que estar no campo de batalha e estava passeando no terraço do palácio numa hora imprópria. Entendeu? Então precisava estar no campo de batalha. Ah, mas eu sou rei, sou líder, não vou. Deixa os outros que tem que ir. Não, nós temos que ir também. Temos que ir também. Então, ser líder é motivar, influenciar pessoas em direção ao alvo comum, buscando o seu crescimento e a expansão do reino de Deus na terra. Sua influência deve estar de acordo com os princípios bíblicos. Nós precisamos influenciar as pessoas, mas de acordo com os princípios bíblicos. Aprendamos nessa lição que o líder não é superior a ninguém e nem mesmo mais perfeito. Nós temos que dar exemplos. Nós somos escolhidos por Deus por misericórdia para estar à frente e conduzir e influenciar por exemplos de homens de Deus. Mas não temos que usurpar, aquilo que Deus não deu, não. Nós somos líderes e temos consciência da nossa responsabilidade e do nosso lugar onde Deus nos colocou. Aprendamos nessa lição que o líder não é superior, mas ele foi colocado como líder. Nós somos servos, nós somos servidores, somos ministros de Cristo e temos consciência, sim, disso muito bem. Agora, claro, não se deve desrespeitar de forma nenhuma líder, em hipótese alguma. Não é? Ah, eu sou igual, certo. Agora, tenha cuidado porque Deus colocou a liderança. Ele deu uns para apóstolos, uns para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Liderança é liderança. Tem que ter respeito e também tem que ser respeitada. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A juventude, essas classes de jovens estão sendo assim orientadas, são jovens que já são maduros na fé. Já são pessoas que têm maturidade cristã e sabem do que estamos falando. Do respeito que se deve ter às lideranças, aos seus professores de escola bíblica dominical, às suas professoras, seus superintendentes, seus dirigentes de congregações, diáconos, auxiliares, presbíteros, evangelistas, pastores, missionários. Então, tem que respeitar a liderança. Paulo falou sobre isso. Não há autoridade que não venha de Cristo. E a autoridade que há foi constituída por Deus para que seja respeitada, para que as coisas andem bem, tanto na igreja quanto na vida secular. As autoridades foram colocadas para a ordem pública, para a ordem social. Então, que Deus abençoe, que o Senhor abençoe os nossos líderes e nós também que somos líderes, que lideramos na igreja do Senhor, nós sentimos esse peso e queremos aqui servir a Deus com temor e com tremor, sabendo da nossa responsabilidade. A todos o nosso muito obrigado. E aqui diz que Jesus, ele é o único líder perfeito. Jesus é o único líder perfeito. Mas nós que somos liderança, que somos líderes, precisamos estar mostrando a todo tempo o nosso
bom exemplo, o exemplo para ser seguido. E que Deus nos ajude, que nós possamos ser firmes e constantes e que possamos dar exemplos na obra de Deus. A todos nosso muito obrigado. Eu peço mais uma vez que se inscrevam neste canal, ativem os sininhos de notificação para receber nossos vídeos em primeira mão. Nosso muito obrigado aos nossos inscritos de todas as igrejas evangélicas. Nós temos inscritos de todas as igrejas, nós temos do cristianismo tradicional, do cristianismo pentecostal. Nós temos, assim, na obra de Deus, pessoas que são arminianos e que também são, não é, de outra vertente da área de estudo teológico. Não é? São várias vertentes. Nós temos aqui o equilíbrio de mostrar a palavra de Deus de acordo com a Bíblia ela nos ensina. Então, seja você de uma vertente ou de outra, né? Se você é pentecostal, se você é tradicional ou neopentecostal, Deus te abençoe ricamente, que você possa usufruir da bênção de Deus para a tua vida, tá certo? Que Deus possa te usar poderosamente nesta obra e que Ele possa te fazer um líder eficiente e de excelência para a obra de Deus. Deus te abençoe ricamente. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, Todo-Poderoso Criador, te glorificamos e te exaltamos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na Tua presença, estudando a Tua palavra. Nós queremos te agradecer pelo privilégio, Senhor, de te servir e assim nós te louvamos por todas as bênçãos recebidas. Abençoa a nossa EBD, as classes que estão neste momento se preparando para a aula presencial. Ó Deus, abençoa rica e poderosamente a todos. Em nome de Jesus eu te peço e assim te agradeço. Amém. A todos nosso muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe.